Eu não escrevo livros para crianças, eu escrevo para a infância. E todo mundo tem uma criança interna, sabe? É para quem quiser ler. Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Cris Dias, escritora com mais de 40 obras publicadas, incluindo livros premiados. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E o bate-papo de hoje é com a Cris Dias. A Cris é uma escritora muito conhecida, já foi finalista do Prêmio Jabuti, tem mais de 42 livros, mais de 40, acho que são 42 livros. E, Cris, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter topado vir aqui bater esse papo. Tu já conhecia o Elefante Letrado, né? A Cris foi uma das nossas primeiras autoras e a Cris conheceu o escritório do Elefante quando ainda era só uma salinha, agora já está bem maior, até estúdio nós temos. Cris, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Sheila, poder conversar e falar um pouquinho sobre a trajetória, que eu acho muito legal. E de certa maneira, se a gente for pensar, a trajetória do Elefante meio que coincide com a minha, sabe? Eu acho que a gente tem quase a mesma idade de literatura e eu acho isso uma coisa bem bacana. Então é muito prazeroso para mim estar aqui contigo. Que legal, obrigada. Cris, me conta um pouco da tua história para quem não te conhece. Tu escreve livros para crianças ou tu escreve também para infanto-juvenil, juvenil, adulto? E quando tu começou a escrever, como é que escrever surgiu na tua vida? Sabe que eu tenho uma história para explicar sobre isso, sobre para que público se escreve, né? Uma vez eu tenho um livro chamado Albertina Vaca Estradeira, que é um livro voltado para o público infantil e é um livro que é ilustrado. Isso, às vezes, confunde, como se todos os livros ilustrados fossem para o universo infantil. Daí uma criança me perguntou, tu escreve livro infantil? Eu digo, sim, escrevo livro para criança. E daí ele disse, mas a minha avó queria muito ler. Queria muito ler. Daí, desde esse dia, eu comecei a pensar assim, eu não escrevo livros para crianças, eu escrevo livros para quem quiser ler. Para a infância. E todo mundo tem uma criança interna, sabe? É para quem quiser ler. Então, eu não gosto muito de definir, isso é livro para isso é livro para aquilo. O que eu ando aprendendo, assim? As ilustrações encaminham para o mundo infantil, porém, os adultos também merecem ilustrações, né? Sim, eu acho que verdade. A gente também pode ampliar esse universo das ilustrações para o universo do adulto e da criança que tem dentro de cada adulto. Enfim, então eu digo que eu faço literatura para a infância. Sim. Eu acho que é um conceito um pouquinho mais amplo. A maioria dos autores que a gente já recebeu aqui, eles dizem isso. Eu escrevo para quem quiser ler, não preciso especialmente escolher esse público aqui. Claro que com as ilustrações, com o texto, tem uma direção, mas é para quem quiser ler. É para quem quiser ler. E como é que tu começou, Cris? Qual foi o teu primeiro livro? O meu primeiro livro se chama O Quadro da Andréia. Né? Esse livro, inclusive, tem a ver com uma pessoa que trabalha aqui, que é a Elaine Maritz, foi a primeira leitora desse livro. Que é a nossa editora. Que legal. Foi a primeira leitora desse livro e disse, acho que dá para ir. Né? Então, esse livro foi, eu era professora, já tinha dado aula para educação infantil para os mais velhos. Digo, então eu vou me aventurar, vou encarar esse livro. E é um livro que até hoje ele é lido, né? Ele está fazendo 20 anos, ele é um livro que até hoje ele é lido. Então, esse foi o primeiro que eu precisei desse empurrão. E da onde veio a inspiração? Na verdade, eu digo que todas as histórias que eu escrevo, elas aconteceram, sabe? Tudo é real. Pois né? é, isso essa é uma das minhas perguntas. Da onde vem a criação? São coisas que aconteceram de fato? São coisas que tu viveu, experienciou? Tudo que eu escrevo, eu digo que é real. Por exemplo, o Quadro da Andréia. O Quadro da Andréia é um quadro onde os personagens do quadro saem do quadro e vão viver a vida. E esse livro surge assim, eu tenho uma amiga que se chama Andréia, achei justo colocar esse nome no livro, que ela, desde a infância, ela era acompanhada por um desenho que ela fez lá na educação infantil, que a mãe enquadrou. Sabe quando chega, que é um desenho que um filho chega, é bonitinho, vou botar numa moldura. E esse quadrinho foi acompanhando ela. Com aquela memória afetiva acompanhando. Carinha de 3 guriazinhas. Eram 3 guriazinhas. E essa guria teve trigêmeas.
Não. Sério. Quando ela teve trigêmeas, eu disse, aí tem uma história que eu acho que nós vamos contar. E aquele quadrinho acompanhava ela, que eram as 3 carinhas. Que legal. Elas estão se materializando. Então, eu digo, é uma história real. Sim. Claro que a fantasia e a ficção foram tomando conta do livro, mas a história aconteceu. E já tinha gêmeos na família, trigêmeos? Ela tinha, a mãe era gêmea de outra, tinha uma irmã. Diz que pula uma geração, né? E aí ela trigêmeas. Digo, achei a coisa mais linda. Que interessante. E as meninas estão aí, as 3 estão, hoje são adultas. Sim. Né? Eu disse, então, é uma história que acontece, né? Aqui na plataforma tem 5 livros voltados para os jovens, que é um volume maior de texto. Todas as histórias partem. O primeiro que eu escrevi se chama O Roubo da Obra do Banksy, né? O roubo da obra do Banksy, que é: gente, roubaram das ruas de Paris uma obra desse grafiteiro que na frente do Pompidou havia um mural, que roubaram um mural. Digo, gente, olha que espetáculo, né? Um artista de rua que teve a sua obra roubada. E depois, daí isso é real. E claro que tem um monte de fantasia misturada nisso. Que se desenrola. Eu sempre gosto. E acho, é como se fosse histórias de realismo fantástico, mas de realismo. Sim. A ideia é mais ou menos essa que eu acabei desenvolvendo na minha literatura, né? Sim. E a tua formação é letras. Letras. E tu chegou a dar aula, tu ainda dá aula, né? Tu ministra cursos? Agora o que eu faço? Agora eu não consigo mais ter essa rotina de escola, porque na verdade a rotina da escrita, a gente viaja muito. Mas já teve? Já tive. Tá. A minha trajetória como de vida profissional, eu comecei como publicitária. Daí eu achei aquela vida muito maluca. Eu trabalhava na DCS. Sim. Que foi uma super agência. Foi uma super agência. Eu ainda converso com o Roberto Calage, até hoje, mas com ele ali, eu trabalhava direto com ele, mas era uma vida muito louca. Sim. Porque a gente nunca sabia direito que os prazos, a vida de um publicitário, quando a gente enxerga um publicitário, a gente tem que olhar para ele com muito amor, com muito carinho, porque é muita maluquice. E sempre é para ontem, tudo é Sim. muito puxado. Então, eu disse, eu queria uma vida mais calma. Daí, eu tinha a minha formação, digo, vou dar aula. Então, por 16 anos, eu fiquei dentro de uma escola só dei aula numa escola, que foi o IPA. E eu durei no IPA enquanto durou o IPA. Entendi. E para que série que tu dava aula no IPA? Eu alfabetizava, eu era para os pequenos. Mas aí já tinha, assim, projeto de leitura já muito envolvida nesse universo, né? E eu tive a sorte na universidade de conhecer a Jane Tutiquian. A Jane ela tinha uma briga dentro do Instituto de Letras, que era colocar uma disciplina de educação para criança, de educação literária para criança. Então, ela tinha isso de literatura infantil, chamava na época, eu acho que agora até tem outro nome. E era o quê? Basicamente, aula de leitura? Era uma aula de leitura e de como trabalhar o texto com crianças. Envolvia didática e tal. E ali que ampliou esse universo de que livros, que produções, quem é que está fazendo isso no Brasil, sabe? Quem é que está fazendo no mundo. E a importância disso dentro da escola e dentro da formação, porque não era uma disciplina obrigatória, sabe? Eu acho tão maluco isso. A literatura, sim, deveria, né? A literatura infantil não é uma disciplina obrigatória nos cursos de letras. É esquisito, né? É esquisito, deveria ser ultra obrigatória. Claro, e é por isso que uma das batalhas que eu acho que faz parte do trabalho do escritor é trabalhar para a formação de leitor, sabe? Então, Como é que se trabalha isso? Pois é. O que tu poderia nos dar de dicas? A literatura para a infância, ela sempre tem um mediador, né? Ou ele é o pai, ou ele é a professora, ou ele é... até o livreiro pode ser um mediador de leitura, né? Eu me lembro que eu conheci um livreiro que olhava para os meus filhos, a gente com frequência ia na livraria, ele olhava para os meus filhos e dizia assim, tu tem 1 minuto? E ele dava uma sinopse. E era impossível não se apaixonar por aquela história. Então, eu acho que a maior formação é contar com pessoas apaixonadas. Pessoas apaixonadas leitoras. Essa professora que é capaz de se apaixonar por um livro, é impossível que ela não passe essa paixão para o estudante que ela está envolvido. E o pai é a mesma coisa.
né? E o pai é a mesma coisa, a mãe é a mesma coisa. Vamos nos apaixonar por isso. E todo mundo pensa que a literatura infantil tem essa transitoriedade, é só para a infância ou para aquele período da infância. Eu entendo assim, ó, a infância tem um agora. Essa idade que é a infância vai passar. Tem esse agora e esse agora tem que ser respeitado. Porém, essa mãe, esse pai pode acordar o seu menino e menina interior para se apaixonar com aquele olhar da infância, sabe? Que é um pouco diferente. E o mediador faz muita diferença nesse processo. Eu acho que se ele não for apaixonado, não vai acontecer. O mediador em todos os níveis. De certa maneira, o elefante é um mediador. É um mediador. E essa paixão, ela tem que caminhar, inclusive nas plataformas. Sim. Sabe? E até onde vai o papel do mediador? Pois é. Ler para a criança, por exemplo, ou cada um lê um pedaço, ou acompanhar a criança lendo, ou a mãe ou o pai ou o professor ler para essa criança. Isso tudo faz parte do papel do mediador? Eu acho que faz parte do papel do mediador. Eu acredito que o mediador tenha que garantir o espaço do leitor. Sabe? Porque assim, ó, livros para bebês hoje, né? É que eu acho que é uma metáfora interessante. Livros para bebês tem textura, tem som, tem... todos os sentidos estão ali garantidos. E cadê o bebê? Não tem lugar para o bebê, tem tudo ali dentro, para quem que precisa do bebê? Então, eu penso às vezes que esse espaço do leitor, o mediador tem que garantir, sabe? Eu gosto do Humberto Eco, falava em tessitura, né? Todo texto tem uma tessitura. Quanto mais ampla é essa trama, esses espaços, é onde o leitor vai tramar a sua leitura. E o mediador tem que garantir isso, sabe? Tem que garantir. Então, mesmo as leituras compartilhadas, tem que saber a hora de parar, a hora de começar, a hora de seguir, sabe? Eu acho que... Para ir seduzindo... Para ir seduzindo como literatura, não como teatro, por exemplo, sabe? Não como teatro. Eu não vou ser um ator falando. Daí tu te transforma num contador de histórias. É um pouquinho ampliado da noção de mediação. É importante deixar estabelecido que há essa diferença. Eu acho que são coisas diferentes e acho que quando a mediação é muito atuada, eu vou levar essa criança e esse leitor a gostar muito de teatro. Ou gostar muito de música, ou gostar muito de outras artes. Que não estou dizendo que isso seja ruim, mas a literatura tem que ter o espaço do leitor. Porque o que faz a gente ser leitor é... Quem sou eu aqui diante desse texto, sabe? Como que esse texto conversa com a minha vida, sabe? É isso que eu acho que é importante, que se garanta, né? Sim. Cris, tu escreveu 42 livros até hoje, um monte. Tem algum livro que tenha um espaço especial no teu coração? Sabe que eu vou te dizer um negócio. Os 5 livros dessa coleção para jovens aqui, tem um que foi muito caro para mim, que é um livro, foi caro para mim pesquisar, foi surpreendente, que é o livro que fala dos rios aéreos, sabe? Que é um dos livros, o nome dele talvez seja uma aventura na Amazônia, sabe? Quando eu descobri os rios aéreos, foi antes dessa conversação toda sobre isso. Hoje até tem uma instalação aí de arte que circula o Brasil, que são os rios aéreos, para a gente se dar conta que o Pampa Gaúcho está relacionado com a Amazônia mais longínqua por rios aéreos, sabe? E a gente se dá conta disso. E a literatura conduzir esse tipo de conhecimento que é da humanidade, todo mundo tem que saber. Então, esse livro me foi caro produzir, pesquisar e ter ele na roda, sabe? Saber o que as crianças... Rios aéreos, nós temos que saber o que é isso. E a literatura, eu acho que é um bom condutor. E como é que tu te sente levando isso para as crianças? Tu, como escritora, poder colocar isso na cabeça das pessoas e ensinar. Eu acho que o papel... aí eu acho que entramos numa polêmica, que é essa questão. É ensinar... não necessariamente é ensinar, porque não é para isso que se propõe. Soltar a semente. Isso. Entendeu? Eu acredito nesse papel, que a literatura tem esse papel, né? E não a literatura para a infância. Haja vista, assim, ó, a quantidade de romances históricos que são lidos por adultos. As pessoas querem saber as histórias, mas também querem estar envolvidas num romance, sabe? Eu acho que isso é uma coisa...
quando a gente consegue isso, eu trago um fato real e envolvo na fantasia. O fato real é notícia. Isso pode estar no jornal todo dia. Olha, os rios aéreos são... Sim. Tá. Agora, como é que eu vou envolver pela subjetividade? Daí eu trago a literatura. Eu acho que eu gosto de fazer essa literatura. Sabe? Que eu consigo. Olha, eu estou dizendo que isso aqui existe, mas eu estou te envolvendo. Sim, a forma que envolve e conta é totalmente diferente do que só dar informação. Porque eu acho que o leitor, ele não se forma pelo intelecto. Eu acho que ele se forma pelas emoções, sabe? Eu acho que... se a gente pensa assim, qual é o melhor da vida? Não é a gente estar desperto, a gente estar sentindo coisas, a gente estar se apaixonando pelas coisas, se envolvendo visceralmente com as coisas. E não só... As informações estão aqui. Hoje a gente está vivendo o mundo da informação, né? E eu conto com esse amor aí. Adorei essa frase. Cris, e me conta da Combina. Como é que a Combina, para quem não sabe, é um projeto que é uma Kombi itinerante que vai passeando pelas cidades. Para onde chamar? As escolas podem chamar? Ou como é que funciona? É assim, ó, na verdade... Não necessariamente escolas, né? Não necessariamente escolas. Teve um momento que eu disse, isso que acontece dentro das escolas é muito mágico para ficar somente dentro das escolas. Então, quando eu vou como escritora numa escola, tem um universo sensacional que as crianças criam a partir das leituras, misturam os personagens, fazem teatro. Digo, gente, a gente tem que dar um jeito de multiplicar isso e mostrar. Então, dentro da Kombi, tem uma vitrine, tá? Que é uma vitrine que um dos trabalhos é escolhido para que as outras escolas saibam que aquilo existe. Então, é um ponto de cultura móvel para mostrar um pouco o que eu faço, a minha literatura e a literatura de outras pessoas que levam. Tem uma peça de teatro, tem um mini museu, são coisas... Levar arte para qualquer lugar. A ideia vai a Kombi e para qualquer lugar do estado. O que acontece? Qualquer lugar do estado vai a Kombi. O que se ampliou agora? Como começaram a nos chamar fora do estado, e Kombi é um carro velhinho, assim, é uma senhorinha. Então, agora vai o projeto da Kombi, que virou um conceito, porque, na verdade, tem uma coisa muito bonita na história de uma Kombi. Tá. A Kombi... A Volkswagen teve muitos problemas na Segunda Guerra, porque ela se envolvia com... A Volkswagen, a alemã, oferecia carros para o exército alemão. Então, quando terminou a guerra, a Volkswagen não estava muito bem, sabe, no mundo. E ela disse, como é que nós vamos mudar a nossa imagem? Né? E eles criaram um carro que fosse agregador, suficientemente agregador, que tivesse uma outra leitura, e virou um símbolo da paz, no final das contas. Sim. Então, a Kombi é um carro de passeio que cabem 9 pessoas dentro, né? Então, e no caso, se cabem 9, cabe muita coisa, né? A gente leva um museu dentro da Kombi. Então, trazer esse conceito... Tem algum livro que fala da Kombi? Hoje a gente tem um livro, quando a Kombi fez 7 anos de aniversário, eu disse, o que é isso? É um lugar que leva brinquedos. Porque o conceito do brincar... Tem alguns autores que falam assim, que brincar e ler estão relacionados com o mesmo botão. Sabe? Se eu aciono o botão do brincar, eu vou acionar o mesmo botão que vai aproximar essa criança, ou esse adulto, ou essa pessoa do universo da subjetividade. Então, aquela criança que não quer fazer nada, há de querer brincar. E se eu abro esse espaço, eu consigo entrar com uma história de fantasia. Então, esse é o princípio básico da conversa. Tá. Então... isso acaba trabalhando formação de leitor, acaba trabalhando como mediação, por isso. Só que não adianta ela só brincar se ali não tem livros, entende? Então, quando fez 7 anos a Kombi, eu disse, vamos escolher as brincadeiras que mais fizeram sentido ao longo dessa história, mas vamos transformar em literatura. Então, tem um dicionário de poemas, tá? Um dicionário de brincadeiras poetizadas. Então, são as brincadeiras que mais fizeram sentido e que virou um dicionário, chama Combina com o quê?
Ah, que legal! Que combina com isso tudo, com esse espaço. Combina com o quê? Com o quê? Esse é o nome do livro. Esse é o nome do livro. E como é que é quando a Kombi chega em algum evento cultural? O que vocês fazem? Abre a Kombi, as crianças podem entrar? Abre a Kombi, a gente monta ilhas, tá? A gente monta ilhas, a gente tem uma peça de teatro, a gente tem um musical, é um espetáculo de música autorais que foram feitas também ao longo do tempo e tomamos conta daquela praça por um tempo, depois seguimos o roteiro, né? Mas hoje, o que acontece? Quando, por exemplo, nos chamaram em Manaus. É impossível chegar em Manaus. Daí, o que a gente faz? Os artistas vão, levam esse equipamento, né? Que é eu digo que é a tecnologia do brincar, leva esse equipamento e a gente monta esse espaço que a Kombi acaba construindo. Sim, né? E a Kombi é toda adesivada? É toda adesivada, ela é vermelha e branca, ela é toda adaptada para essa finalidade. E quem quiser contratar a Kombi, como é que faz? A gente tem um Instagram que se chama @Projeto Combina. Esse Combina é com K. Né? Com K, Combina vamos colocar aqui. @Projeto Combina. E pode acessar e conversar com a gente ali no privado, que a gente resolve todos os problemas. Que legal. E com quanto tempo de antecedência? Eu já tô perguntando, porque eu já quero usar aqui no Elefante também, para ter em algumas escolas. Agora, esse ano está fechada a agenda, né? Então, pois com quanto tempo de antecedência? E a gente tem quem quiser contratar para 24. Agora, a gente já está agendando para 24. Legal. Já precisamos, assim, né? E esse é um dos projetos que mais toma o teu tempo? Ou a parte de escrever, de seguir? É assim, como é que eu vou te dizer? Quando eu descobri que eu era autora, eu demorei um pouco para descobrir isso. Não foi assim, não foi... A autora grita dentro da gente. Tem uma hora que tem que parar com tudo para escrever. Entendeu? E eu me dei muito conta disso durante a pandemia, né? Porque na pandemia a gente não teve muitas saídas e eu escrevi muitíssimo. Daí, o que eu me permito agora? Que a Kombi anda por suas pernas, né? Ela tem a equipe dela, a turma dela que segue, e eu me dou o direito de escrever. Entendi. Porque escrever é uma imersão, sabe? Sim. Escrever não é uma coisa assim, vou escrever, vamos me sentar aqui, vou escrever uma historinha. Não é isso. Sim. Escrever eu gosto de pesquisar, quando eu vejo eu estou envolvida com aquilo, então eu tenho dado esse tempo para mim, que eu me dei conta escrevendo os livros para Elefante Letrado. Eu disse, ali eu tive tempo de escrever e de pesquisar e de ficar envolvida. Porque foi bom para mim aquilo, sabe? Foi bom. E agora eu tenho me permitido fazer isso. E como é que tu escolhe as editoras, Cris, que tu vai? Porque tu tem livro conosco, tem livro com a FTD, tem livro com a ADCL, como é que eu escolho? Eu tenho uma agente literária, para sorte da vida, porque eu não sou uma pessoa que consigo muito me oferecer, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Eu preciso que alguém me busque. Então, e as editoras não funcionam sempre assim, né? Sim. Então, essa gente, ela leva. E eles têm um estudo, quem trabalha com esse universo, tem um estudo. Esse texto se encaixa com essa linguagem. Então, acaba sendo assim. O que, por um lado, é bom, por outro lado, é mais ou menos, porque eu acabo tendo muitas editoras. Sim. Sabe? Eu hoje estou em 9 casas editoriais, eu acho bastante, sabe? Para administrar e para acompanhar mesmo, né? Bom, mas é bacana, sinal que várias pessoas te querem. Também, é legal. É legal. Que legal. E tu vai nas escolas apresentar os livros? Como é que funciona essa parte da vida do autor? Eu gosto muito de ir em escolas onde já aconteceu a leitura. Entendi. Sabe? Porque eu não toco violão, eu não canto, eu não danço, sabe? Eu vou ali para conversar com os leitores. Sim. E quando isso acontece, quando tem um projeto de leitura bacana, aqui tem uma escola que lê um livro do Elefante Letrado, que é o Ninguém Aprende Samba no Colégio, que é um livro que originalmente é da Globo, segue sendo da Globo, e está aqui com vocês. E tem muitas escolas que adotam esse livro como leitura obrigatória, em algum quinto ou sexto ano. E aí eu tenho um prazer de chegar, porque daí é um livro que fala do Noel Rosa, da história do Brasil, e aí
todo mundo... leu. E daí eles cantam para mim as músicas do Noel. Eu saio numa emoção, porque eu digo, é isso que eu queria com esse livro. Sim. Que as crianças, de tudo que é canto, saibam quem foi Noel Rosa e a importância dele na cultura brasileira e tal. Eu ando meio alucinada com essa história da brasilidade, sabe? Eu ando muito com esse... levar essa ideia para o mundo, consolidar essa ideia aqui dentro, sabe? O que nos faz brasileiros. Sim. E o que significa isso para o mundo, sabe? Sim. Cris, e se tu pudesse dar uma dica para pessoas que querem começar a escrever, como é que se começa? Os teus livros, por exemplo, quando tu vai escrever, tu começa pelo começo? Ou tu começa com uma parte da história para depois pensar como seria a introdução ou como seria a conclusão? Porque eu já conversei com pessoas que começam pelo fim. Sim. Então, é uma curiosidade. Sim. O que acontece? Por mais estranho que possa parecer, né? O meu processo é assim, eu tenho sempre dentro da minha bolsa um caderno, tá? E esse caderno eu vou anotando as ideias. Tá? Até que essas ideias se consolidam, né? Então, por exemplo, o rios aéreos, eu vou lá e digo, os rios aéreos, existem rios aéreos, tá lá anotadinho, existem, daqui a pouco vem uma frase, diz assim, os rios aéreos se relacionam à Amazônia com o Pampa, daí aparece uma foto, daí tem um dia que eu me sento e escrevo um esboço do início ao fim, o que eu quero fazer do início ao fim, e depois, eu digo sempre que é uma linha reta, eu escrevo uma linha reta do início ao fim e depois eu vou engordando para os lados. Então, eu não consigo começar uma história. Às vezes muda no caminho, mas eu não consigo começar uma história sem saber onde ela vai terminar. Mas eu também não consigo escrever o final sem saber como é que é o início. Então, eu faço isso. Às vezes, muda no meio do caminho. Acontece. Mas eu tenho que saber. Porque eu sou muito dispersiva, geminiana, um troço muito complicado. Que daí, quando eu vejo, eu tô com muitas ideias ali. Sim. E que não chego a lugar nenhum. Então, eu tenho que saber, eu faço uma curva narrativa. Eu faço essa curva narrativa, como que começa e como que aquilo vai transformar aquele universo. Sim. Né? Eu tenho que saber onde eu vou chegar, senão eu não chego em lugar nenhum. Sim. E a dica para quem quiser escrever, para quem está começando nessa vida e para quem tem vontade, de repente alguém que está nos assistindo e tem vontade de escrever alguma coisa e não sabe por onde começar, o que tu diria? Primeira coisa, um caderninho dentro da bolsa. Pega um caderno, pega um lápis e tudo que parecer interessante, anota. E te acostuma a ler aquilo um dia. Tem coisas incríveis que a gente esquece, porque a cabeça tem muita coisa, mas quando a gente anota é como se aquilo assentasse, né? Assim, ó, isso aqui passa a existir. A palavra escrita tem um poder, que aquilo ali, tu dá uma existência, uma materialidade para aquilo. E um dia volta. Eu teria sempre um caderninho na bolsa e vão ter muitas ideias horrorosas dentro do caderninho, tem que aceitar isso também. E lá no meio vai ter uma ideia que vai ser legal de desenvolver. E em algum momento parar para ler o caderninho e quem sabe escrever. Né? Isso. Eu acho que e a importância da leitura, trazendo hoje para o Elefante Letrado, que é todo digital, né? Como é que tu vê essa questão do livro físico, livro digital? Tu acha que o futuro vai se desenrolar assim como já está, sempre com um apoiando o outro, o digital apoiando o físico apoiando o digital? Sabe, como é que tu vê eu acredito nas histórias em todos os formatos, sabe? E acho assim, ó, a literatura é anterior ao livro e provavelmente será posterior ao livro. A literatura, ela começa lá na oralidade e a gente ainda tem literatura oral. O livro é papel, mas ele também já teve um momento que era literatura e não era livro. Agora, eu tenho a sensação que a gente vai viver ainda uma vida com livro, com gente falando e com livros digitais. E o futuro a gente não sabe, porque a gente não sabe nada do futuro, né? A verdade, as coisas estão... Cada dia aparece uma coisa mais legal, nos surpreendendo, sabe? Então, eu acho que... o que eu tenho medo que nos complique, eu vou te dizer o que eu acho. Não é o livro digital, é a inteligência artificial. Entende? A inteligência. Enquanto a gente conseguir garantir literatura, e literatura é subjetividade, e literatura é humano, né? Enquanto a gente conseguir garantir isso, onde ele está, pode estar na boca de alguém, pode estar no papel. O que já está difícil, né? Porque hoje o ChatGPT, por exemplo, já escreve livros. Eu estava lendo outro dia um autor que escreveu um livro inteiro
e ilustrou tudo no ChatGPT. Então, o quanto disso tu acha que tira a bossa da coisa toda? Eu acho que a literatura, ela surge no mundo, tá? Uma necessidade humana. Uhum. É uma necessidade humana, não é uma necessidade do mundo, é uma necessidade do humano. Eu tenho a sensação que que agora tá todo mundo apaixonado por isso, mas na verdade, quando a gente for botar na peneira, o que vai sobrar é o humano. Se a gente está fazendo uma literatura que não tem esse perfil, talvez a gente se perca. Mas quem está fazendo essa, que eu estou falando de humano para humano, o robô não vai conseguir fazer. Uhum. Então, eu acho que esse que é o segredo. Enquanto nós formos e garantirmos essa humanidade, não tem problema. Mas a gente tem que cuidar para não se embaralhar, porque senão a gente vai se perder. Sim. É isso que eu vejo que é complicado. Mas essa subjetividade, ela é humana. Não tem outro jeito. Não tem quem substitua. E talvez isso seja um privilégio a gente estar vivendo esse momento, que é justamente isso. O que vai sobrar? Uhum. Vai sobrar o que é humano. Talvez seja o grande encantamento da vida. Bom, eu acho que a gente está chegando no nosso tempo, né? Cris, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Tem muitos assuntos ainda, mas como a gente tem esse limite de tempo, a gente está chegando no fim. Não, eu fico muito contente de estar aqui, de estar na tua frente, de estar aqui nesse estúdio lindo e conversando sobre literatura. Eu acho que é assim que a gente vai caminhando, sabe? Vai caminhando para garantir esse espaço no mundo. Sim. Eu acho que é isso que eu sou muito grata, tu tocar esse projeto e acreditar na literatura. E obrigada por ter acreditado lá no início, quando ainda a gente estava começando a fazer curadoria dos livros e tu topou entrar nessa conosco. Então, é um prazer ter os teus livros na nossa plataforma. Coisa boa, o prazer é meu. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.